Claquete! Já parou pra pensar que alguém muito próximo de você pode ser um serial killer em potencial? Pam, tam, tam. Oi, eu sou a Karine e bem-vindos ao Devora Livros. Hoje a gente vai falar sobre a HQ Meu Amigo Dahmer. Pois é, então o Durf Backderf, que é o autor dessa graphic novel, vai contar pra gente como foi conviver com um dos maiores serial killers da história. Essa HQ se passa em meados dos anos 70, numa escola em uma cidade pequena, onde tanto o Backderf quanto o Dahmer estudavam juntos. O Jeff era um adolescente muito introspectivo, muito quieto, inexpressivo. Ele era praticamente invisível, não só para os seus colegas de sala e para a escola, mas também para os professores e até mesmo para os seus próprios pais. Isso mudou quando ele começou a fingir ataques epiléticos e convulsões na escola, imitando supostamente o decorador da mãe dele. Ficou esquisito, né? Parece que o cara decora a mãe dele. E isso chamou muito a atenção dos outros alunos, que achavam engraçado e achavam hilário esses acessos, esses surtos que ele tinha na escola. Não que isso seja uma atenção boa, mas todo mundo achava engraçado ele ser estranho e fazer essas coisas esquisitas. Inclusive, um fã-clube do Dahmer foi criado pelo próprio Backderf e os seus colegas. Então, os alunos começaram a se aproximar mais dele, mas não de uma forma muito boa. Eles não eram amigos, exatamente. Eles se aproximaram por causa dessas bizarrices que ele fazia. Entre outras coisas, ele também tinha outras atividades bem peculiares, como, por exemplo, pegar animais mortos da rodovia, dissecar esses animais e enfim. Outra coisa que o Jeff começou a fazer na escola era beber. Ele se tornou um alcoólatra, então ele bebia todos os dias latas e latas de cerveja. Na escola, o tempo todo ele estava embriagado. Apesar do autor não ter convivido muito com a família do Dahmer, ele dá a entender que esses comportamentos estranhos e bizarros que ele tinha, o alcoolismo, eram um reflexo do que ele vivia em casa. Os pais dele eram bem distantes dele, o pai dele era químico e a mãe dele ficava em casa. Ele não tinha exatamente uma relação equilibrada com os pais, uma relação próxima com os pais. A mãe dele também não era exatamente muito equilibrada, ela tomava muitos remédios e quando ele imitava aqueles ataques epiléticos, ele dizia que estava imitando o decorador que ia na casa dele, mas na verdade ele estava imitando os ataques convulsivos que a mãe dele tinha por tomar tantos medicamentos, tantos remédios. Os pais dele também brigavam muito e eram brigas feias, e você ouvir tudo isso deve ser muito perturbador todos os dias, essa briga, essa tensão, uma gritaria. Isso foi muito perturbador para ele. Então, basicamente, o Backderf conta pra gente esse período, né, entre a escola, a sétima série colegial, até eles irem pra faculdade, cada um tomar seu rumo, e ele vai contando de algumas coisas que eles vivenciaram juntos. Mesmo com esse comportamento estranho dele, ninguém podia imaginar que Jeffrey Lionel Dahmer fosse condenado pelo assassinato de 17 homens e garotos. Os crimes hediondos que ele cometeu envolviam estupro, necrofilia e canibalismo. Ele foi condenado em 1991 por esses crimes, e apesar do Durf não ter convivido esse tempo com ele, ele faz muitas pesquisas, tanto nos arquivos pessoais, quanto entrevistas com colegas daquela época, com professores, outras fontes, como por exemplo um livro que o pai do Dahmer escreveu, fontes do FBI, fontes de jornais da época, entrevistas com psicólogo, entrevista com médicos e outras pessoas que tiveram contato com o Dahmer. Então ele junta todo esse material para escrever essa HQ sensacional, apesar do tema ser muito pesado e mais pesado ainda por ser real, mas é uma HQ muito interessante, com muitos fatos. Ele realmente detalha bastante o que acontece, tanto durante a convivência dele quanto depois. Uma coisa que eu achei interessante é que o Durf, ele acha alguns sketches dele da época da escola que retratam algumas coisas que o Dahmer fazia. O que mais me chamou a atenção, que é uma das impressões que o autor teve, do Backderf teve, e que me fez refletir, é que mesmo com todo esse comportamento dele, ele ser um adolescente completamente inexpressivo e fazer essas imitações estranhas e beber literalmente todos os dias dentro da escola, ao entrevistar alguns professores, eles simplesmente diziam que ele era um adolescente normal. Isso é muito bizarro, né, cara?
Isso é muito bizarro. O pai dele escreve um livro e o próprio pai dele fala que ele não percebia nada de diferente no filho dele. Isso me fez pensar como a gente não presta atenção nas coisas, né? Você tá ali, você é um professor, você tem... Por mais que você tenha X alunos, você não percebe que aquele aluno é diferente. Uma das coisas que mais me faz refletir, então, é como que passou despercebido que ele era um adolescente problemático, que ele tinha suas questões. Tudo bem que ele era quieto, mas uma pessoa completamente inexpressiva, que não se destaca de nenhuma forma e que, quando se destaca, de uma forma muito estranha. E beber todos os dias na escola, ninguém percebeu isso, nenhum professor percebeu, ou o diretor, ou que seja algum colega, percebeu que ele era de certa forma diferente, que ele precisava de ajuda, e os próprios pais não perceberam que as brigas e, enfim, tudo mais afetavam ele de alguma forma. E principalmente, se alguma coisa fosse feita antes, se ele tivesse ido no psicólogo, se ele tivesse conversado com alguém, se os pais percebessem, que fossem mais presentes, se os professores, os colegas mesmo perguntassem o que estava acontecendo, ou sei lá, qualquer coisa tivesse sido feita, será que ele ia matar tantas pessoas? Será que isso não ia mudar o destino dele? Enfim, talvez seja interessante a gente olhar um pouco mais à nossa volta, aquelas pessoas que a gente muitas vezes despreza, acha esquisita e deixa isso pra lá. Talvez elas precisem de alguma ajuda, talvez elas precisem da sua ajuda, ou simplesmente que as pessoas percebam que ela tá ali. Às vezes elas só precisam que você perceba que elas precisam de ajuda e elas às vezes não sabem onde procurar. É claro que não dá pra colocar a culpa de tantos assassinatos hediondos nos professores, nos pais dele, quem quer que seja. A culpa é inteiramente dele, mas pensar que ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada é muito estranho. Enfim, essa HQ ela é muito interessante e trata de um assunto muito sério que é importante, eu acho, refletir. É uma HQ muito legal, com traços bem marcantes, todo em preto e branco. E o autor coloca muitas informações nesse livro, de cada página ele coloca de onde ele tirou aquela informação, onde que ele foi buscar, a fonte que ele usou para aquela informação, que foram várias, ele não tirou só da cabeça dele, então eu acho uma coisa bem fiel. É interessante ver uma história de uma pessoa que você vê nos jornais, na televisão, contada de uma outra forma, de um outro ponto de vista. Então é isso, eu recomendo muito essa HQ. Se vocês também gostaram, se vocês gostam desses temas mais macabros e se vocês gostam de livros, HQs baseados em fatos reais, comenta aqui embaixo. Eu gostei muito dessa HQ, então se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, segue a gente aqui nas redes sociais e assista aos outros vídeos. Por hoje é isso, tchau!